Olá a todos, estamos começando aqui o cara a cara entre Flamengo e Chelsea, jogo da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. E aí, Mayara, o que você acha desse cara a cara? Pois é, um confronto bem interessante. No caso, o Flamengo, um dos melhores times do futebol brasileiro, e o Chelsea, que conseguiu voltar a fazer uma boa temporada. Acho que dá para ser um cara a cara bem equilibrado entre Flamengo e Chelsea, pelo menos na nossa opinião, provavelmente. Vamos ver como que vai ser basicamente, mas é isso. Bom, vamos começar? Vamos começar, vamos lá. Começando com o gol. Começando no gol, vamos lá, no Flamengo Rossi e no Chelsea Robert Sanches. Você quer começar a comentar? Quero começar. Bom, eu acho que é uma disputa que existe dois mundos completamente diferentes e momentos também. O Robert Sanches praticamente jogou a maior parte da sua carreira no futebol inglês, e o Rossi, na verdade, jogou praticamente a sua carreira inteira no futebol sul-americano. O Rossi vive uma grande temporada, provavelmente uma das suas melhores temporadas na carreira. O Rossi faz um 2025 espetacular. Por outro lado, o Robert Sanches é um goleiro que muitas das vezes a torcida do Chelsea pega um pouco no pé, até por conta de alguns desempenhos ruins dele, por falhas também. Então, assim, por mais que o Robert Sanches atue num grande clube do futebol europeu, hoje, com certeza, eu fico com o Rossi. Bom, vamos lá. O Rossi e o Robert Sanches, eles têm qualidade, por exemplo, para sair jogando com os pés. Mas, por exemplo, o Rossi tem um passe longo muito melhor que o do Robert Sanches. Na verdade, o passe longo do Robert Sanches é ruim. Na maioria das vezes, ele comete muito mais erros do que acerta. Mas, saindo jogando com passes curtos, os dois vão bem. Outra questão que os dois vão bem, os dois fazem grandes defesas. O Rossi tem feito um grande 2025 e o Robert Sanches fez um 2025, especialmente a segunda parte da temporada, bem melhor que a primeira parte, e consegue fazer grandes defesas. Só que aí vem a questão que eu acho que aí é o que muda. O Rossi, neste ano, tem sido um goleiro regular, quase não tem cometido erros, e para mim é um dos melhores jogadores do Flamengo em 2025, com grandes defesas. Já o Robert Sanches, que, como eu comentei, é um goleiro que faz grandes defesas, só que tem uma questão, tem tendência a cometer erros. Seja na saída de bola, seja saindo do gol em lances de cruzamento, seja errando passes na saída de bola e o adversário recuperando, tanto que o Chelsea sofreu um gol assim no começo da temporada, dessa forma. Então, assim, hoje, acho o Rossi bem mais goleiro do que o Robert Sanches. Não é coincidência que o Chelsea está no mercado em busca de goleiro, né? Pois é. Vamos lá, agora a disputa é na lateral direita, Varela ou Reece James. Vamos lá, eu começo. Tem uma grande diferença. Eu acho que o Reece James, se ficar bem fisicamente em forma, o Reece James é um dos melhores laterais direitos do futebol europeu, do futebol mundial, vamos dizer assim. É um jogador que, por exemplo, tem jogado de forma diferente com o Enzo Maresca. Quando o Chelsea tem a posse da bola, ele joga mais como ou zagueiro ou como volante, e aí ele teve que se adaptar a essa forma. Ultimamente tem jogado muito bem assim e tem conseguido ficar bem fisicamente, e o Chelsea com ele é muito melhor do que quando ele não tá. O Varela é um jogador que tem feito uma boa temporada em 2025, é um jogador que está bem defensivamente e tem participado ainda mais ofensivamente. Eu diria até que esse provavelmente é o melhor momento do Varela com a camisa do Flamengo, tanto que hoje o Varela é titular do Flamengo e o Wesley está no banco de reservas. E o Varela tem conseguido, por exemplo, participar inclusive de lances de gol, tanto que o Flamengo faz o primeiro gol contra o Esperance, numa jogada que se inicia num cruzamento do Varela. Então, o Reece James. Na minha opinião, tecnicamente, o melhor jogador do Chelsea é o Reece James. Sim, o Chelsea tem o Caicedo, sim, o Chelsea tem o Enzo Fernandes, e continuo com a mesma opinião que, tecnicamente, o melhor jogador do elenco do Chelsea inteiro é o Reece James. É um jogador absurdamente muito bom de bola, um dos melhores laterais direitos do futebol europeu, já tem algumas temporadas. O único ponto em relação a ele é que ele é um jogador que se lesiona demais. Esse é o grande problema do Reece James. Ele não consegue ter uma grande sequência durante a temporada, mas assim, com certeza joga muita bola. O outro é o Varela. O Varela vive sim o seu melhor momento com a camisa do Flamengo, não tenho a menor dúvida disso, mas mesmo assim o Varela não chega nem a 5% do futebol do Reece James, e não é um desmérito. É um jogador que o Reece James é outro nível de jogador, entendeu? Até mesmo pro futebol europeu. Então, assim, por mais que o Varela vive o seu melhor momento, aqui não existe sequer comparação. Se de comentar, até aqui tá 1-1, porque a gente escolheu o Rossi e escolhemos agora o Reece James, então, só para comentar. Seguindo, vamos começar agora na zaga, Léo Ortiz ou Tosin.
nessa disputa eu fico com o Léo Ortiz. Por que eu fico com o Léo Ortiz? Porque o Léo Ortiz vive um grande momento na carreira e, sinceramente, o Léo Ortiz, pela qualidade que ele tem com a bola nos pés e pelo que ele já demonstrou tanto no Bragantino quanto no Flamengo, o Léo Ortiz era um jogador que poderia estar facilmente no futebol europeu e em ótimos times da Europa, porque o Léo Ortiz tem muita qualidade com a bola nos pés, é um jogador muito inteligente, se posiciona muito bem, antecipa-se muito bem. E do outro lado, um zagueiro que chegou ao Chelsea, aspas, de graça, se assim pode se dizer. Ele veio do Fulham e, sinceramente, não é um zagueiro muito acima da média, nem para o time do Chelsea, nem para o futebol inglês. Eu acho que é um zagueiro bem comum da bola, na verdade. Com certeza, o Léo Ortiz tem mais qualidade com a bola nos pés do que ele. E, assim, a gente tem que dizer que, por mais que o Léo Ortiz jogue no futebol brasileiro, estamos falando de um dos melhores zagueiros do Brasil nos últimos anos. Então, sim, dessa vez eu escolho o zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz. Bom, vamos lá. O Tosin fez uma boa temporada de 2024-25 pelo Chelsea, só que ele foi um jogador, por exemplo, que conseguiu terminar a temporada sendo titular do Chelsea, e o Tosin, por exemplo, ficou na temporada, em alguns momentos ele era titular, em outros momentos ele era reserva. É um jogador que tecnicamente tem um bom passe, é um jogador que vai muito bem em duelos aéreos, tanto que é um jogador bem alto. Comparando agora com o Léo Ortiz, assim como o Tosin tem um ótimo passe, na verdade eu acho que tecnicamente o Léo Ortiz é um jogador tecnicamente melhor que o Tosin. No duelo aéreo, acho que o Tosin é um pouco melhor que o Léo Ortiz, mas acho que aí é questão do Tosin ser mais alto que o Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz também vai bem nos duelos aéreos. Assim, o Léo Ortiz, como eu já falei várias vezes, para mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. E aqui, não é uma disputa entre jogadores, por exemplo, que jogam no futebol brasileiro. Mas, por exemplo, o Léo Ortiz, para mim, tem futebol, por exemplo, para jogar na Europa. Entendeu? Bom pro Flamengo que ele esteja jogando na América do Sul, esteja jogando no Flamengo. Mas eu vejo, por exemplo, que o Léo Ortiz tem futebol para jogar na Europa. Para mim, é mais jogador que o Tosin. Acho o Léo Ortiz tecnicamente melhor. Acho que, no geral, ele é um zagueiro melhor. Até porque não são dois jogadores que têm tanta velocidade. Não, acho que os seus pontos fortes dos dois não é a velocidade, mas eu ainda acho o Léo Ortiz tem mais velocidade que o Tosin. Então, aqui acho que por eu achar o Léo Ortiz um zagueiro melhor, então Léo Ortiz. O Flamengo tá 2-1, certo? O Flamengo tá 2-1, bem lembrado. A disputa é Léo Pereira e Colwill. Eu começo falando, vamos lá. Acho que aqui tem uma questão que para mim faz a diferença da minha escolha. Quem eu prefiro aqui. O Léo Pereira e o Colwill são dois jogadores que, obviamente, cada um jogando, vamos dizer, no mundo do seu futebol. O Pereira jogando futebol sul-americano e o Colwill jogando futebol europeu, futebol inglês. Para mim, os dois têm uma ótima saída de bola. Por exemplo, vou falar basicamente primeiro do Léo Pereira. O Léo Pereira tem uma ótima saída de bola, tem um passe longo muito bom. É um jogador, por exemplo, que vai bem nos duelos aéreos, tem se destacado bastante em 2025 nos duelos aéreos. É um jogador, por exemplo, que consegue marcar gols. E é um jogador que, assim, tirando 2 jogos da temporada do Flamengo até aqui, ele faz uma grande temporada, com certeza, e tem jogado, sim, muito futebol para ser titular do Flamengo. O Colwill fez um ótimo final de temporada, tanto que das últimas 12 partidas do Chelsea, se eu não me engano, acho que na Premier League, o Chelsea não sofreu gols, eu acho que em 7 jogos, e dessas 12 partidas, o Colwill foi titular em 11 dessas partidas. Ele é um jogador, por exemplo, que no final da temporada foi muito bem, melhorou muito defensivamente, mas na temporada em si ele não fez uma grande temporada. Essa reta final foi muito bem, mas na temporada em geral não fez uma grande temporada. E eu acho que tem uma diferença. O Colwill, por exemplo, se o Léo Pereira elogiei o passe longo, o Colwill tem um passe longo e tem um passe entre linhas muito bom. O Colwill provavelmente tem tudo para conseguir, por exemplo, crescer muito com o passar dos anos. Só que tem uma questão que eu prefiro o Léo Pereira ao Colwill. O Léo Pereira, sendo um zagueiro, um defensor, o Léo Pereira é muito melhor que o Colwill. Defendendo, hoje o Léo Pereira é bem melhor que o Colwill. O Colwill, acho que eu acho que é do jogo do Colwill que precisa evoluir. Ele na marcação. Muitas das vezes o atacante adversário, por exemplo, consegue ganhar dele fisicamente, ganhar dele até mesmo em duelos aéreos. E acho que, pela questão que eu acho que hoje o Léo Pereira defensivamente é um zagueiro bem melhor que o Colwill, a minha escolha é o Léo Pereira. Curioso você dizer que o problema do Colwill é ser
o que é de formação dele, ser zagueiro. Exatamente. É curioso. Defensor. Bom, falando do Cowell, pra mim o Cowell, a torcida do Chelsea esperava-se um novo John Terry e não chega nem 10% do que o John Terry jogou. Muito pelo contrário, o Cowell pra mim é uma decepção se a gente for analisar tudo que se esperava-se dele. É um jogador que deveria ser referência do sistema defensivo de Chelsea e não consegue ser. Fez uma temporada, na minha opinião, irregular. Como mesmo você destacou, fez os últimos jogos muito bem. No entanto, ao longo da temporada, completamente irregular. Olhando para o lado do Léo Pereira, eu acho que o Léo Pereira viu uma temporada, talvez uma das suas melhores temporadas com a camisa do Flamengo. Com exceção a 2 jogos que eu acho que o Léo Pereira foi muito mal, que foi contra o Central Córdoba e contra o Cruzeiro. No geral, o Léo Pereira faz uma baita de uma temporada, essa que é a verdade. Tá jogando muito bem, foi muito bem na estreia da Copa do Mundo de Clubes. E sim, o Léo Pereira tem pontos positivos, assim como eu também acho que o Cowell tem pontos positivos, principalmente com a bola nos pés. Eu acho que o Cowell é muito bom zagueiro. Só que não adianta um zagueiro ser muito bom com a bola nos pés e não saber defender, entendeu? Então, assim, acho que exatamente por isso, por saber defender melhor a área, eu fico com o Léo Pereira. Então, vamos lá. Então, Léo Pereira, eu também escolhi o Léo Pereira. Então, tá, Flamengo 3, Chelsea 1. Seguindo agora para a lateral esquerda, Alexandro e Cucurella. Bom, entre Alexandro e Cucurella, eu fico hoje com o lateral Cucurella, espanhol do Chelsea. Cucurella vive uma ótima fase, não é apenas titular do Chelsea, como também é titular da seleção espanhola, que está jogando muita bola. O Cucurella conseguiu se encontrar no início da sua carreira no Chelsea, não foi tão bem assim, mas o Cucurella nos últimos tempos está jogando muito bem, é um ótimo lateral esquerdo, na minha opinião, um dos melhores da Premier League, um dos mais regulares. E o Alexandro, sim, gente, vive uma fase espetacular, provavelmente é o jogador do Flamengo mais regular do elenco do Flamengo em 2025, só que o enfrentamento que o Cucurella tem na Premier League é bem maior do que tem o Alexandro aqui na América do Sul. O Alexandro, ao longo da carreira, provavelmente, ao menos na minha opinião, pode ter sido um lateral até melhor do que o Cucurella, mas hoje, para mim, não tem muita comparação, muito por conta do nível alto que o Cucurella está jogando tanto na seleção espanhola quanto no Chelsea, e o Alexandro joga muita bola, mas é uma disputa um pouco complicada para o Alexandro nesse momento, então eu fico com o espanhol Cucurella. Pois vamos lá. O Alexandro, eu já falei várias vezes, para mim é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. É um lateral que é impressionante como ele consegue manter a regularidade. É um jogador que vai muito bem no sistema defensivo, vai muito bem no posicionamento, duelos aéreos. Assim, defensivamente, para mim, é o melhor lateral esquerdo por muito do futebol brasileiro. Ofensivamente, ele também consegue ajudar demais o Flamengo na criatividade ali um pouco mais pelo centro, ou mesmo ali do campo, ou então mesmo jogando um pouco mais atrás, ou chegando até mesmo à linha de fundo, que já teve lances de gols que o Flamengo fez com participação do Alexandro. Então, assim, ele é um lateral para mim que tem, assim, jogado demais desde que chegou no Flamengo. Só que a disputa aqui é com o Cucurella, e o Cucurella, desde o final da temporada anterior do futebol europeu, que o Cucurella tá jogando muito. O Cucurella começou no final da temporada ali do Chelsea, do Pochettino, a jogar muito, e ele com isso, por exemplo, ganhou ainda mais confiança quando ele foi jogar na seleção espanhola na Eurocopa, e a partir dali ele se tornou, na minha visão, um dos melhores laterais esquerdos da Premier League. Inclusive a temporada da Premier League terminou há pouco tempo, e na minha opinião ele foi estava entre os 2 melhores laterais esquerdos da Premier League, junto com o Kerkez. O Cucurella e o Kerkez, para mim, foram os 2 melhores laterais esquerdos da última temporada da Premier League. Pra Premier League foi o Robson. Pois Real do Fulham, mas a minha opinião... ele deu 10 assistências. Não, tudo bem, sem problemas. Se eu for olhar, o Cucurella fez 5 gols na Premier League. Tudo bem, mas são 10 assistências. E o Cucurella, ele tem, assim, é impressionante como ele tem conseguido jogar de várias formas diferentes, tem conseguido jogar mais pelo centro ali como lateral invertido, tem conseguido jogar até como meia pela esquerda, porque às vezes o Chelsea joga de uma forma que ele acaba sendo meia pela esquerda, pode ser o jogador que dá mais amplitude pelo lado esquerdo, é um jogador que, por incrível que possa parecer, é um jogador que não é tão alto, mas tem marcado muitos gols de cabeça. Inclusive, na última temporada da Premier League fez 5 gols. E assim, tem jogado demais, entendeu? Eu já deixo bem claro, para mim essa é uma das disputas que tecnicamente falando é de maior qualidade, é uma das de maior qualidade. Porque estamos falando de 2 jogadores que vivem ótima fase. Pois 2 jogadores que vivem um ótimo momento e que são muito bons tecnicamente falando. Só que o Cucurella tem jogado demais, assim, jogado muito no Chelsea, tem jogado muito na seleção espanhola.
E aí acaba sendo um pouco até mesmo, né, complicado para o Alexandre, que tem jogado muito no Flamengo, mas aí o Cucurella tem jogado muito no principal, assim, no futebol europeu, que querendo ou não é o futebol de mais alto nível. Então, assim, para mim, 2 grandes jogadores, mas para mim, hoje, Cucurella. Então, Cucurella também? Sim. Então, seguindo, tá 3-2 pro Flamengo? É isso, né? Eu acho que é isso. A gente escolheu o Rossi, a gente escolheu Reece James. O Reece James pro Chelsea, a gente escolheu Léo Ortiz e Léo Pereira. Sim, e agora o Cucurella. E agora o Cucurella. Então tá Flamengo 3, Chelsea 2. Próximo. Bom, vamos lá, continuando agora no meio de campo. A disputa é entre Eric Pulgar e Caicedo. O Eric Pulgar tem jogado muito bem no Flamengo, já tem um bom tempo que o Eric Pulgar tá jogando bem no Flamengo. É um jogador que tecnicamente tem um passe muito bom. Para mim é um dos assim, jogadores do futebol brasileiro de primeiro volante, provavelmente o primeiro volante que tem o melhor passe. Ele consegue uns passes entre linhas muito bons. É um jogador que, por exemplo, tem tido muita versatilidade na saída de bola do Flamengo. Algumas vezes ele está sendo o volante à frente na saída de bola no 3+1, ou às vezes ele está sendo o volante que volta para jogar junto com os zagueiros e tem ido muito bem. Tem sido um jogador que tem jogado muito bem no ano de 2025, não tem tomado tantos cartões amarelos como, por exemplo, já aconteceu em outras temporadas. Então, assim, o Pulgar tem jogado muito, é um jogador muito importante, inclusive no estilo de jogo do Felipe Luiz, do elenco do Flamengo. Então, assim, é um ótimo jogador, só que aí a disputa aqui fica, assim, muito complicada pro Eric Pulgar, porque pra mim ele tá disputando nesse cara a cara aqui com o melhor primeiro volante da Premier League. A temporada do Caicedo é impressionante. Ele foi o melhor jogador do Chelsea da temporada por muito. É impressionante o nível que o Caicedo jogou nessa última temporada no futebol inglês. Vejo ele assim... E olha que tinha grande disputa contra ótimos primeiros volantes, mas para mim ele foi o melhor primeiro volante da Premier League. Ele tem um passe longo muito bom, ele tem um passe entre linhas muito bom, e aí eu acho que entra a grande diferença do Caicedo pro Eric Pulgar. O Eric Pulgar vai muito bem na marcação quando ele está muito bem posicionado. Por exemplo, quando o Flamengo sobe a linha de marcação e aí, por exemplo, o time está muito compactado. E aí eu acho que o Eric Pulgar vai muito bem. Já em outros jogos, quando, por exemplo, o Flamengo, o adversário consegue puxar o contra-ataque, o Eric Pulgar tem mais dificuldade de conseguir recuperar a posse da bola, seja porque ou não está bem posicionado no campo, ou porque, por exemplo, ele não tem tanta velocidade assim comparado, por exemplo, a alguns atacantes do futebol sul-americano. E o Caicedo não. O Caicedo é um volante que sempre está muito bem posicionado, é um jogador que recupera a posse da bola várias vezes, vários momentos do jogo, em vários lugares do campo, ele está recuperando a posse da bola. É um jogador assim que, no nível de marcação, ele tá assim de outro patamar. É impressionante o que tem jogado o Caicedo com a bola e sem a bola, assim, de verdade, o Caicedo tem jogado demais. Então, assim, mesmo o Eric Pulgar jogando muito bem, acho que aqui não tem comparação. O Caicedo tem jogado muito futebol e jogou muito futebol na última temporada. Então, assim, Caicedo por muito. Bom, isso aqui é mais ou menos assim. O Eric Pulgar é top primeiro volante do futebol da América do Sul e o Caicedo é top primeiro volante do futebol europeu. Daí você já sabe de quem é o melhor jogador entre os dois jogadores. Não é desmérito pro Eric Pulgar, é que a gente tá falando que o Caicedo tá ali na lista provavelmente de 3, 4 primeiros volantes de melhores do futebol mundial, não é só do futebol europeu. Então, assim, o Eric Pulgar é top 1, 2 ali, top 3, primeiro volante da América do Sul, e o Caicedo é top 1, top 5 de melhores primeiro volante do futebol mundial. Então, assim, os dois jogam muita bola, só que cada um no seu mundo. O Eric Pulgar na América do Sul e o Caicedo no futebol europeu. Então, não há sequer discussão aqui, com certeza, Caicedo. Pois é, então estamos na disputa até aqui, Flamengo 3, Chelsea 3. Seguindo agora, a disputa é entre Jorginho e Enzo Fernandes. Bom, estamos falando de dois jogadores que jogaram, e um joga e o outro já jogou. Acabou de sair, na verdade, da Premier League. Dois jogadores que, né, foram muito bem na sua posição. O Jorginho, por muitos anos, foi um dos principais primeiro volante da Premier League. E, ok, a gente aqui tá botando ele como segundo volante, porque ele, né, de primeiro volante tá o Eric Pulgar, então a gente meio que colocou ele contra o Enzo Fernandes. O Jorginho é um top jogador, só que a parte física do Jorginho e a idade é o que joga contra ele nesse exato momento. Inclusive, esse é provavelmente um dos motivos que o fizeram sair do futebol europeu, obviamente para ter uma experiência no país que ele nasceu, que é o Brasil.
Mas se o Jorginho quisesse, ele poderia continuar jogando no futebol europeu. É muito bom jogador, tecnicamente é espetacular com a bola nos pés. Literalmente registra, como se diz, no futebol italiano, muito acima da média para o futebol brasileiro. Só que do outro lado, estamos falando também de um dos melhores segundo volante do futebol mundial. Enzo Fernandes joga muita bola desde a época do Defensa e Justiça, se eu não estou errada, River Plate, depois Benfica e agora Chelsea, campeão mundial com a seleção da Argentina. O Jorginho de antes poderia disputar, o Jorginho de talvez 5 anos atrás poderia disputar com certeza com o Enzo Fernandes ali para saber quem é o melhor dos dois atualmente, mas hoje não há sequer discussão, com certeza Enzo Fernandes. Tá. Pra mim, uma das melhores disputas pra mim, tecnicamente falando. Assim como era a lateral esquerda. Pois é, exatamente, assim como foi na lateral esquerda. Dois, pra mim, grandes jogadores. O Jorginho, já falei, já elogiei várias vezes, vou falar novamente. O Jorginho é um jogador, assim, de outro patamar quando tem a posse da bola. Ele consegue controlar o jogo, ele consegue fazer o seu time ganhar o ritmo que ele quer que o seu time jogue, seja para acelerar o jogo, seja para ter mais calma, trocar mais passes ali no campo de defesa. Ele é um jogador que eu já falei que tem um passe curto muito bom, um passe entre linhas muito bom. É um jogador que sempre dá opção para os seus companheiros na saída de bola, seja quem for que tiver com a posse da bola, seja até o Rossi, ele vai dar opção porque ele sempre quer ter a posse da bola aos pés dele. Ele é um jogador que tem tudo para jogar muito no Flamengo, jogar muito aqui no futebol brasileiro. Já jogou muito no futebol europeu e agora tem tudo para jogar muito no futebol brasileiro. O Enzo Fernandes, ele se encontrou no Chelsea com o Enzo Maresca. Na minha opinião, o Enzo Fernandes, acho que o Enzo Fernandes junto com o Caicedo, acho que dá para dizer, são dois dos jogadores do Chelsea que mais cresceram com a mudança de treinador, que o Chelsea saiu, o Pochettino, entrou o Enzo Maresca. O estilo, a forma do Chelsea de jogar foi muito bom pro Enzo Fernandes. Ele é um jogador, por exemplo, que nesta temporada ele tem, quando o Chelsea tem a posse da bola, muitas das vezes ele é o meia pela esquerda. É um jogador que tem chegado muito na área, é um jogador que tem marcado muitos gols, tanto que eu acho que foi o jogador do Chelsea que mais deu assistência nessa última temporada do futebol europeu. É um jogador que participou muito de gols porque chegou cada vez mais na área, porque estava jogando muitas vezes como meia pela esquerda, com o Cole Palmer sendo meia pela direita. São dois jogadoraços e hoje, acho que, não concordo com a Mariana, eu acho que não tem, hoje a escolha não tá difícil, Enzo Fernandes, mas dois grandes jogadores de futebol. Tá quanto? Então agora tá Flamengo 3, Chelsea 4, ou Chelsea 4, Flamengo 3, como quiser dizer. Vamos seguindo, o próximo agora camisa 10, disputa de camisas 10 De Arrascaeta e Cole Palmer. Eu começo. O Cole Palmer, para mim, fez uma temporada abaixo comparado à temporada anterior, que ele jogou, por exemplo, no Chelsea do Pochettino. Mas foi um jogador que eu diria que assim, o ano de 2025 dele, na questão de finalização para o gol, não foi bom. O de 2024 já foi bem melhor. Mas foi um jogador que seguiu sendo muito importante na criação de jogo do Chelsea. Foi um jogador que continuou dando muitas assistências, mas foi um jogador que teve mais dificuldade em marcar gols em 2025. Já o De Arrascaeta tem feito um 2025 em questão de finalização para o gol, assim, provavelmente um dos seus melhores anos com a camisa do Flamengo. É impressionante como o Arrascaeta está marcando gols, é impressionante como o Arrascaeta está sendo decisivo para o Flamengo. É um jogador que, assim, se em outros momentos a gente podia elogiar a questão do passe, a questão de ser um jogador muito criativo, hoje a gente pode dizer que o Arrascaeta tem sido isso, mas tem sido ainda mais, tem sido, por exemplo, o craque do Flamengo, porque se em outros momentos o Flamengo tinha outros jogadores que dava para você dizer, esse é o craque, esse é o craque, o Arrascaeta também era, mas aí ele tinha mais, vamos dizer, uma disputa para ser o craque do Flamengo. E dividia mais. Exatamente, e hoje eu já acho o Arrascaeta muito o grande jogador do Flamengo e tem feito um 2025 impressionante. Faz um grande campeonato brasileiro e começou muito bem, por exemplo, na estreia do Flamengo jogando contra o Esperance. O Cole Palmer, para mim, continua sendo um dos grandes jogadores do futebol europeu. É um jogador que tem assim uma qualidade de um nível muito acima. É um jogador que provavelmente tende a voltar a conseguir, por exemplo, manter o futebol que jogou na temporada anterior, mais especialmente em 2024. Acho que assim,
Acho que aqui a disputa, como eu já falei, da lateral esquerda e falei ali numa disputa de meio de campo, para mim, assim, uma das disputas de tecnicamente assim, muito acima. Por mais que o Arrascaeta esteja jogando muito, o Cole Palmer esteja jogando até menos do que já jogou no Chelsea, ainda assim, Cole Palmer. Entre Cole Palmer e De Arrascaeta, eu fico com o Cole Palmer. Palmer é um dos melhores meio-campistas da Premier League. É um jogador que tem uma qualidade muito acima, até mesmo para a competição. É um jogador inteligente, um jogador que marca bastante gols e dá muitas assistências. Então, assim, com certeza o Palmer está num nível bem acima do De Arrascaeta. Apesar do Arrascaeta viver uma fase espetacular, uma das suas melhores da carreira, se eu não estou errado, eu acho que essa já é a segunda temporada que o De Arrascaeta mais marcou gols com a camisa do Flamengo. E apesar disso, é uma disputa um pouco injusta com o De Arrascaeta, mas assim, o Arrascaeta vive um 2025 absolutamente espetacular. É um jogador que literalmente está chamando a responsabilidade, está decidindo partidas para o time do Flamengo. Só que a disputa como aconteceu com o Alexandre, como aconteceu com o Eric Pulgar, é um pouco injusta com eles, porque nós estamos comparando esses jogadores do Flamengo com jogadores de elite do futebol europeu, que é o Cucurella na lateral esquerda, o Enzo Fernandes e o Caicedo ali de volantes, e agora o Cole Palmer. Então, assim, o Chelsea pode até que coletivamente não seja uma das melhores equipes do futebol europeu, mas o Chelsea tem alguns jogadores individuais realmente muito acima da média. Inclusive, eu sequer aqui citei, por exemplo, o Reece James, que na minha opinião é um jogador, tecnicamente, o melhor jogador do Chelsea. Mas assim, na disputa entre De Arrascaeta e Cole Palmer, Cole Palmer. 4-3 pro Chelsea, se eu não estou errada. Seguindo a disputa agora, pelo lado direito de ataque, Gerson e Pedro Neto. Bom, assim, o que eu posso falar sobre o Pedro Neto é um jogador que jogou muita bola no Wolverhampton. E no Chelsea, obviamente, tem mais dificuldades e também está um pouco ligado à falta de o Chelsea ter um bom centroavante, porque o Pedro Neto sempre foi conhecido por ser um jogador que dá muita assistência. No entanto, ele não marca tanto gols. Ele tem como sua maior deficiência a finalização. Coincidência ou não, o Gerson também tem como a sua maior deficiência a finalização no gol. O Pedro Neto é, inclusive, titular da seleção portuguesa, que venceu a Liga das Nações, que acabou de vencer, na verdade, a Liga das Nações, e ele jogou muito bem na Liga das Nações por Portugal, e ele é titular. O Pedro Neto, com certeza, é muito mais jogador do que o Gerson, porque o Gerson é um jogador de elite do futebol brasileiro, só que o Gerson já foi 2 vezes no futebol europeu e não conseguiu em nenhum momento praticamente se destacar, seja no futebol italiano, seja no futebol francês. Mas entre Pedro Neto e Gerson, eu fico com o Pedro Neto. Bom, vamos lá. O Gerson é meio campista e o Pedro Neto é atacante. Já é bem diferente. Uhum. Assim como as características de jogo dos dois são totalmente diferentes. O Gerson é um meio-campista, é um jogador que tende a ter mais a posse da bola, tem um passe melhor, não é um jogador que tem tanta velocidade, é um jogador que protege muito bem a bola, é um jogador que consegue chegar bem, faz o seu time jogar, ele é muito criativo, mas tem a questão que ele acaba sendo, por exemplo, o meia pela direita do Flamengo e o Gerson não faz gol. O Gerson pouco faz gols e tem feito pouco gol e, na verdade, tem participado de poucos gols. Então, seja marcando ou dando assistência. E eu acho que entra na mesma. E aí entra o que o Gerson e o Pedro Neto são parecidos. Embora sejam um atacante, o outro é meio campista e as características de jogo deles são diferentes, a mesma coisa que eu falo que o Gerson não marca gols, o Pedro Neto também não é um atacante que marca gols. E o Pedro Neto é atacante. O Gerson é meio campista. E assim, assim, o Pedro Neto é atacante. Ele tem muita velocidade, e consegue, dependendo, quando ele recebe a posse da bola, consegue colocar a bola na frente, ganhar na velocidade, é um jogador que tem um bom drible, só que assim, ele é atacante e um atacante que marca poucos gols, e também tem dado poucas assistências, visto que os atacantes do Chelsea em 2025 não marcaram muitos gols. Como eu falei, o Cole Palmer não marcou muitos gols em 2025 e o Nicolas Jackson a mesma coisa. Então, assim, o grande destaque do jogo do Pedro Neto por exemplo, ele vai bem em cruzamentos, ele vai bem, por exemplo, em passe para o companheiro fazer o gol, ele ganhar e ter uma assistência na partida. Só que nem marcou muitos gols e nem deu muitas assistências. E aí entra mesmo a questão do Gerson.
Só que o Gerson nem marca muitos gols, também não dá muita assistência. Mas como aqui é uma disputa entre eles dois, para mim o Gerson, como meio-campista, para mim é um ótimo meio-campista. E eu acho que o Pedro Neto, como a Mariana já comentou, para mim tem atacantes muito melhores na Premier League. O Pedro Neto é um bom jogador. E nessa disputa aqui, eu prefiro o Gerson do que o Pedro Neto. Então a minha escolha é o Gerson. Mas como a gente tem que entrar em acordo, a gente vai entrar em acordo e escolher o Pedro Neto. Pois é, vamos entrar em acordo e a escolha foi o Pedro Neto. Mariana preferiu o Pedro Neto, eu preferi o Gerson, mas ok. Então agora tá Chelsea 6, Flamengo 3. Agora o próximo na disputa é ali pelo lado esquerdo de ataque, Luiz Araújo e Madueke. Bom, eu começo. São dois jogadores que... Engraçado, são dois jogadores que são pontas direita. Uhum. E são canhotos. E nas suas equipes, ultimamente, tem jogado de ponta esquerda. Na verdade, o Luiz Araújo, ele... ultimamente estava jogando pelo lado direito, mas como o Gerson voltou ao time titular e jogando de meia pela direita, aí o Luiz Araújo, por exemplo, contra o Esperança, jogou de ponta esquerda. E o Madueke tem jogado, terminou a temporada passada no futebol europeu como titular do Chelsea, mas pelo lado esquerdo. Se no começo da temporada ele era o ponta direita e o Pedro Neto muitas vezes era o ponta esquerda, no final da temporada inverteu. Ele terminou como ponta esquerda e o Pedro Neto ponta direita. Bom, falando agora especificamente do Luiz Araújo e do Madueke, são dois jogadores que, assim, eu sempre tenho uma impressão que eu acho que eles não conseguem fazer grandes desempenhos, serem regulares no decorrer da partida. Eu acho que tanto o Madueke quanto o Luiz Araújo têm altos e baixos no decorrer de uma mesma partida. Tem momentos que eles vão muito bem, tem momentos que eles vão muito mal. São jogadores que, por exemplo, conseguem marcar gols. São jogadores que, por exemplo, que tem um bom número de participações em gols, seja dando assistência, seja marcando, fazendo diretamente o gol. Na minha opinião, tanto o Luiz Araújo quanto o Madueke jogam melhor pelo lado direito, com certeza, do que pelo lado esquerdo. Acho que os dois pelo lado esquerdo ficam muito limitados à bola à linha de fundo, para tentar cruzamento, ou mesmo tentar o drible. E eu acho que, assim, os dois, para mim, vão muito bem jogando pelo lado direito, porque são dois jogadores que têm velocidade, são dois jogadores que têm drible, são dois jogadores que fisicamente conseguem, por exemplo, ganhar dos defensores, mas são jogadores que hoje estão jogando pelo lado esquerdo. Nessa disputa aqui, eu acho que são dois jogadores que têm características até parecidas, e são jogadores que, por exemplo, eu acho que o Luiz Araújo marca mais... o Luiz Araújo marca mais gols que o Gerson, e também acho que o Madueke marca mais gols que o Pedro Neto. Mas os dois estão jogando pelo lado esquerdo. Nessa disputa aqui, eu acho que é uma disputa equilibrada, sendo bem sincera, mas vou escolher o Madueke. Bom, é uma disputa que os dois jogadores jogam melhor pela direita, mas na maioria das vezes precisam atuar pela esquerda por opções dos treinadores. Acho o Madueke um jogador que, sim, concordo com você quando você diz que ele é um jogador que até participa de uma boa quantidade de gols, mas eu acho o Madueke um jogador irregular. Acho que o Madueke não chegou ainda perto do que se espera-se dele, pelo menos o que o Chelsea espera dele. Acho que o Chelsea pode ir ao mercado, inclusive, buscar um ponta melhor do que ele. Acho que se o Chelsea quiser dar ele e o Pedro Neto. Exatamente. Acho que o Chelsea precisa ir ao mercado e analisar melhores pontas, porque acho que o Madueke pode até agregar, mas provavelmente melhor vindo do banco de reservas. E é curioso, porque o Luiz Araújo é um pouco parecido. Porque o Luiz Araújo, na maior parte da carreira dele no Flamengo, é um jogador que podemos dizer que é quase um 12º jogador, muitas das vezes deixado no banco de reserva para outros jogadores atuar na posição dele. E eu já disse que, por exemplo, o Luiz Araújo é um jogador que, na minha opinião, merece ter uma sequência na ponta direita, porque ele pode até não entregar um grande futebol, mas ele entrega números. Ele é um jogador muito bom na bola parada. Para mim é o melhor jogador do Flamengo na bola parada. É um jogador que finaliza muito bem de fora da área. Então, assim, eu acho que ele merece um pouco de sequência na posição original dele. E muitas vezes ele tem que ser deslocado para a ponta esquerda para poder que o Flamengo consiga colocar em campo todos os seus melhores jogadores. E aí, na ponta esquerda, na minha opinião, ao menos na temporada de 2025, eu não acho que ele tenha conseguido agregar tão bem assim como ele consegue agregar na direita, apesar, por exemplo, da assistência que ele deu pro De Arrascaeta na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Então, como eu acho que são dois jogadores que são mais reserva do que titular na maioria das vezes, irregulares em alguns momentos, eu fico com o Madueke, que é um jogador que atua no futebol europeu. Seguindo, quanto tá? Agora tá Chelsea 7, Flamengo 3.
Seguindo, vamos agora para a disputa de centroavante Pedro e Nicolas Jackson. Você começa. Bom, para mim nenhum dos dois vive bom momento, mas por circunstâncias diferentes. O Nicolas Jackson já é um jogador que já está há um tempo no Chelsea, já tem 2 temporadas, acredito eu que é isso. Nunca conseguiu se tornar um jogador que a torcida do Chelsea confia o bastante para fazer muitos gols. É um jogador que sim tem sequência, é um jogador titular do Chelsea. Foi na primeira temporada e está sendo na segunda temporada. Mas é um jogador que eu acho que é a mesma história do Pedro Neto, a mesma história do Madueke, que vale para o Nicolas Jackson. Se o Chelsea quer mudar de patamar, o Chelsea precisa ter um centroavante bem melhor do que o Nicolas Jackson. Não por acaso o Chelsea já contratou um centroavante para a próxima temporada e pode estar até de olho em outro centroavante. Então, assim, o Nicolas Jackson não está nem perto de ser um dos melhores da posição na Premier League. Eu acho o Nicolas Jackson um jogador que tem características interessantes, talvez para atuar mais pelo lado de campo do que ser um centroavante. Já o Pedro não vive um grande momento por conta do problema que ele teve na lesão no joelho. O Pedro ainda está retornando, o Pedro ainda não está 100% nem fisicamente nem tecnicamente. É um jogador que, quando está bem, é top do futebol brasileiro, inclusive teria espaço no futebol europeu. Para sorte do Flamengo, o Pedro atua aqui, mas quando o Pedro está bem fisicamente, com certeza... entre um e outro, eu prefiro ainda o Pedro, apesar do momento de ambos não serem positivos. Bom, eu concordo demais com o que você falou. São 2 jogadores que não vivem bom momento, mas é por questões totalmente diferentes. O Pedro está voltando de uma grave lesão no joelho e, obviamente, ele tem tido dificuldades, até mesmo por questões físicas, até mesmo por questão de seguir o ritmo da sua equipe. Até porque um jogador ficou muito tempo sem jogar, né? Sofreu uma lesão muito grave. Mas assim, o Pedro tecnicamente é um jogador muito bom. É um jogador, como a Mariana mesmo falou, podia ter ficado até mais tempo jogando futebol europeu. Sim. E pra sorte do Flamengo, ele tá aqui, que bom, e que fique aqui no Flamengo. Ele, pra mim, é muito mais artilheiro do que o Nicolas Jackson. Pra mim, o Pedro em primeiro lugar, pra mim o Pedro é muito mais jogador que o Nicolas Jackson. O Pedro, tecnicamente, é melhor que o Nicolas Jackson. E o Pedro, ele marca muito mais gols que o Nicolas Jackson. A questão que eu falo do Nicolas Jackson tecnicamente, o Nicolas Jackson é um bom jogador, é um bom atacante. Ele consegue, por exemplo, vai muito bem fazendo pivô, descendo para participar da troca de passes com o meio de campo. É um jogador, por exemplo, que tem uma boa movimentação. É um jogador, por exemplo, que consegue busca e consegue encontrar bem os espaços que sobram, por exemplo, na última linha da defesa adversária. Só que assim, ele vai muito bem em tudo isso. E tem um bom passe também. Só que assim, e ele deu um ótimo passe pro gol do Pedro Neto na estreia do Chelsea contra o Los Angeles FC. Mas o Jackson não consegue fazer ou não faz muito o que o jogador da posição precisa, que é, de caso, centroavante, marcar gols. O Nicolas Jackson, na temporada passada, ele começou muito bem, mas sofreu, acho que, uma lesão. E a partir dali, o Nicolas Jackson foi muito mal em relação a marcar gols. Marcou pouquíssimos gols pelo Chelsea. E ele é um jogador, se a gente fala, por exemplo, que o Pedro é um jogador que não precisa de muitas chances para fazer gol, o Jackson é totalmente ao contrário. O Jackson, para marcar um gol, precisa perder uns 3 ou 4 gols, ou grandes chances. É impressionante como o Nicolas Jackson perde gol. Então aqui, mesmo o Pedro voltando de lesão, uma lesão muito séria, que foi no joelho, para mim o Pedro é muito mais centroavante do que o Nicolas Jackson. Então, na nossa conta, terminou Chelsea 7, Flamengo 4. Exatamente. Certo? Entre os jogadores. Vamos para os treinadores. Bom, agora a disputa entre os treinadores Felipe Luiz e Enzo Maresca. Eu começo falando, o Felipe Luiz foi muito bem no Flamengo em 2024, conseguiu jogar de formas diferentes. Teve um momento que o Flamengo jogou num sistema de 3 zagueiros, teve um momento que o Flamengo jogou no 4-2-3-1, como tem sido muito nessa temporada. Nos surpreendeu, e o Flamengo, por exemplo, ganhou a Copa do Brasil jogando muito bem. E assim como no Campeonato Brasileiro, o Flamengo não disputou o título do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo do Felipe Luiz foi bem no Campeonato Brasileiro na temporada passada. E nesta temporada o Flamengo do Felipe Luiz inclusive o líder do Campeonato Brasileiro. Então assim, no Campeonato Brasileiro o Flamengo do Felipe Luiz tem ido muito bem. É verdade que na Libertadores o Flamengo não foi bem, foi para mim até decepcionante a campanha do Flamengo. Na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores. Vamos ver como vai ser no decorrer da temporada. O Felipe Luiz, para mim, já viveu um momento melhor
sendo treinador do Flamengo, mas eu acho que ele tem voltado a conseguir, por exemplo, fazer o Flamengo ser cada vez mais regular. O Flamengo defensivamente é um time muito regular e o Flamengo agora tem, por exemplo, voltado a marcar mais gols, que eu acho que isso é algo muito importante. E isso aí, por exemplo, também passa, por exemplo, por escolhas do Felipe Luiz, por exemplo, como colocar o Luiz Araújo no time titular, né? Você pode falar que é uma escolha óbvia. Por exemplo, quando o Gerson estava jogando de volante, é verdade, até porque o Gonzalo Plata estava machucado, mas o Felipe Luiz colocou o Luiz Araújo e, por exemplo, agora o Luiz Araújo está jogando de ponta esquerda. Vamos ver se o Luiz Araújo consegue manter o nível que estava atuando pelo lado direito na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Luiz Araújo fez um ótimo jogo e fez o gol e deu assistência. Assim, acho que o Felipe Luiz já viveu um momento melhor como treinador do Flamengo, mas eu acho que ele tem, até aqui, de 2024 a 2025, o Felipe Luiz faz um belo trabalho do Flamengo e, se conseguir assim, o Flamengo tem grande chance de ganhar um grande título no final da temporada. E é bom destacar que eu tenho que mencionar esse detalhe. O Flamengo do Felipe Luiz defensivamente é muito bom. É impressionante como o Flamengo do Felipe Luiz, se você contar de 2019 para cá, o Flamengo do Felipe Luiz defensivamente é muito bom. E o estilo de jogo do Flamengo do Felipe Luiz não é ficar no campo de defesa. Não é o time ficar com linhas baixas marcando. Muito pelo contrário. O Flamengo é um time que controla o jogo com a posse da bola. E aí é o que se parece ao Chelsea. Assim como o Flamengo do Felipe Luiz, que gosta de ter a posse da bola para controlar o jogo e para se defender, o Chelsea é a mesma questão. Só que o Chelsea joga de outra forma que o Flamengo joga. O Flamengo joga bem claro que é no 4-2-3-1, o Flamengo faz saída no 3+1, o Flamengo faz saída no 2-2, como a Mariana mesmo comenta. Mas o Chelsea não. O Chelsea tem um estilo de jogo, uma forma de jogar. O Chelsea, quando você vai olhar a escalação, é o 4-2-3-1, mas quando o Chelsea tem mas isso é só quando o Chelsea está se defendendo. Quando o Chelsea tem a posse da bola, o Chelsea já é um time que não joga assim. Faz saída de 3, é uma saída de 3+2, e aí continua o time. E assim, como o Felipe Luiz, o Enzo Maresca fez um bom trabalho no Chelsea, se você contar na temporada 2024-25, o Chelsea voltou para a UEFA Champions League, conseguiu ganhar a Conference League, que é uma competição que eu acho que assim, era meio que obrigação do Chelsea ganhar, porque o Chelsea era muito superior aos outros times, mas, por exemplo, isso não significa que o Chelsea não foi um time irregular no decorrer da temporada. Se o Chelsea jogou muito entre, acho que setembro e no começo de dezembro, o Chelsea foi muito mal na reta final do ano de 2024 e o começo de 2025. Acho que assim, são dois trabalhos que tendem ainda a crescer, a melhorar com o passar do tempo, mas tanto o Flamengo quanto o Chelsea tem momentos, mesmo na partida, o time pode estar controlando totalmente o adversário, mas aí tanto o Chelsea como o Flamengo não fazem gols o suficiente pelo controle que eles têm na partida, pelas chances que eles criam, e aí o outro time volta para o jogo, o outro time, por exemplo, pode estar perdendo por um placar mínimo, e aí volta para o jogo, e aí tanto o Flamengo quanto o Chelsea demonstram, por exemplo, em alguns momentos altos e baixos no decorrer de uma partida, mas, por exemplo, eu acho o Flamengo muito melhor defensivamente do que o Chelsea, muito melhor mesmo. O Flamengo é um time muito defensivamente bem superior ao Chelsea, e então, por isso, nessa escolha aqui, eu admito que eu não sei qual escolher entre Felipe Luiz e Enzo Maresca, mas eu tô mais para escolher o Felipe Luiz. Bom, entre Felipe Luiz e Maresca, eu vou começar falando primeiro que entre os dois eu escolho o Felipe Luiz e eu vou explicar por que eu escolho o Felipe Luiz. Porque no mundo do Felipe Luiz, que é a América do Sul, e do Maresca, que é o futebol europeu, estamos falando de dois times que investem muito dinheiro. Diferentemente do que aconteceu no caso do Felipe Luiz, o Felipe Luiz, desde que foi treinador do Flamengo, não teve tanto dinheiro assim para investir e fez no Flamengo, se a gente pegar todo o tempo do Felipe Luiz como treinador do Flamengo, o Flamengo é um time bem regular. Claro que teve em algum momento que o Flamengo foi mais irregular, sim, teve um momento sim, mas o Flamengo, se você pegar a carreira toda do Felipe Luiz, treinador do Flamengo, você vai perceber que o Flamengo é um time muito regular, o que o Chelsea, eu não vejo, eu acho que o Chelsea é um time muito irregular. E o Chelsea é o time que, dos últimos 3 anos, é o time que mais investe dinheiro no futebol europeu. Então, assim, o Chelsea tinha obrigação de vencer Premier League, estar nas fases finais das competições. Conference League, gente, é uma competição que não vale nada. Pro Chelsea não vale nada, gente. Essa que é a verdade. E o Chelsea sofreu para conseguir uma vaga na próxima UEFA Champions League. Assim, simplesmente bizarro. Sendo que é um time que investe absurdamente. O Chelsea investe mais do que o Liverpool, investe mais do que o Manchester City, do que o Real Madrid. Então, assim, o que o Maresca fez foi só a obrigação dele, que foi fazer o Chelsea se classificar para a próxima UEFA Champions League.
Então, assim, entre olhando para o mundo de cada um, o Felipe Luiz faz o Flamengo ser um time muito mais regular ao longo de que foi treinador do Flamengo, e o Maresca faz o Chelsea ser um time irregular. O Chelsea fez o que era a obrigação dele, que era se classificar para a próxima UEFA Champions League. Porque, de novo, o Chelsea é o time do futebol europeu das últimas 2, 3 temporadas que mais investe dinheiro. Então, o que ele fez não foi mérito, foi apenas obrigação. Então, entre Felipe Luiz e Maresca, Felipe Luiz. Ficou Rossi, na lateral direita ficou Reece James, a dupla de zaga ficou Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda ficou Cucurella. A dupla de volantes é Caicedo e Enzo Fernandes, mais à frente como camisa 10 Cole Palmer, pelo lado direito ali, ponta direita Pedro Neto, de ponta esquerda Madueke e de centroavante Pedro. O que pro Flamengo é complicado em relação a essa disputa do Chelsea é que, com certeza, eu ia falar assim, o ponto forte do Flamengo é o meio campo. Não, o ponto forte do Flamengo é o sistema defensivo. Mas um dos pontos fortes do Flamengo é o meio de campo. O Flamengo ali no meio de campo tem De Arrascaeta, tem Eric Pulgar, tem Jorginho, Gerson, só que o problema é que o Chelsea tem De La Cruz. Só que o Chelsea tem um dos melhores trios de meio campo do futebol europeu, que é Caicedo, Enzo e Pogba. Então, assim, o que faz o Flamengo ter, por exemplo, apenas 4 jogadores é por conta do sistema de meio campo do Chelsea ser um dos melhores do futebol europeu. E o sistema defensivo do Flamengo tem mérito por estar ali, e também porque o sistema defensivo do Chelsea é muito falho, tanto coletivamente quanto individualmente. Concordo. Assim como o Flamengo também tem bons laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda. No caso ali, o Varela está sendo titular, mas em outros momentos é o Wesley, como já foi muitas vezes. Pelo lado esquerdo, o Alexandre é muito bom jogador, mas como a Mariana mencionou, assim como o meio campo do Chelsea é muito bom, as laterais do Chelsea também é muito bom. Se o Reece James ficar bem fisicamente, ele é um dos melhores laterais direitos do futebol mundial, e o Cucurella, para mim, hoje é um dos melhores laterais esquerdos da Premier League. Então, assim, tanto o Chelsea quanto o Flamengo tem um bom time, só que eu acho que individualmente o Chelsea, obviamente, ainda tem jogadores melhores que o Flamengo, mas concordo com a Mariana que o sistema defensivo do Flamengo é muito superior ao do Chelsea. Então é isso, muito obrigada para quem esteve nos acompanhando e até a próxima.